Bom, esse vídeo aqui não é exatamente um vídeo planejado, mas recentemente aconteceram alguns eventos muito importantes para o cinema brasileiro. Mesmo que fora de live, que é como geralmente eu venho aqui falar com vocês, eu me senti na necessidade de gravar esse vídeo aqui. Recentemente, vocês viram que a gente teve o lançamento, através da Academia Brasileira de Cinema, dos possíveis indicados filmes brasileiros ao Oscar de 2026. É isso, o Oscar já começou, gente. Eu, inclusive, aqui no canal já fiz uma reação aos 16 indicados, os 16 primeiros indicados, mas recentemente nós tivemos o anúncio de uma shortlist com 6 filmes representados. Se eu não me engano, Casa Branca, do Luciano Vidigal, Fecha Outra Vez, do Érico Rassi, O Último Azul, O Agente Secreto, Manas, da Mariana Brennan, e Baby, do Marcelo Caetano. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil? Eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez para vocês, porque eu sei que você não está inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais para vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí. Só que a gente já sabe em que eu indicava para vocês que, evidentemente, o filme mais próximo de ser o indicado brasileiro para representar o Brasil no Oscar em 2026, na categoria de melhor filme internacional, era O Agente Secreto, mas a gente tinha ali uma pontinha de possibilidade para que O Último Azul fosse esse indicado, na medida em que ambos os filmes, esses dois, são os filmes com maior carreira internacional. Né? E por carreira internacional, a gente está dizendo que O Último Azul ganhou, além de outros prêmios, o Urso de Prata em Berlim, que é o segundo maior prêmio da premiação, enquanto O Agente Secreto foi premiado em 3 categorias em Cannes, incluindo Melhor Ator e Melhor Diretor, categorias muito importantes na premiação de Cannes, que inclusive é uma premiação ainda mais termômetro para o Oscar do que a própria categoria de Berlim, o próprio Festival de Berlim. E que abre margem, inclusive, para o filme de Agente Secreto, a possibilidade do filme estar concorrendo em outras categorias para além da categoria de melhor filme internacional, inclusive de melhor direção, a possibilidade disso acontecer, e a categoria de melhor ator para Wagner Moura, um nome já conhecido em Hollywood em alguma medida. Então o Agente Secreto seria a escolha natural, de alguma maneira, para o Oscar. Entretanto, ao calar da noite, às vésperas da seleção de qual será o filme representado pelo Brasil no Oscar, que vai acontecer no dia 15 de setembro, e portanto na segunda-feira, surge a notícia de que 70 empresas brasileiras estão com manas para representar o Brasil no Oscar. E veja só, esse vídeo aqui que eu tô fazendo não é um vídeo de criticar o filme Manas, filme que particularmente ainda não assisti e não posso opinar. Aqui é uma crítica ao processo que vem acontecendo, que já é o que a gente chama de lobby. Ou seja, amigo Pimpão, olha só o que eu tô falando pra vocês. O lobby pro Oscar já acontece agora. O Oscar já começou. O lobby pro Oscar já acontece desde já. Não é depois que já tem os indicados, ou pra selecionar os indicados. É agora, pra selecionar qual vai ser o possível indicado. Possível indicado. Já agora o lobby acontece. Nacionalmente. E são 70 empresas brasileiras, dentre elas Magazine Luiza, que lançam apoio a Manas com um suposto interesse de sensibilizar a população de acordo com um tema importante. Que no caso é o tema do filme Manas, que é o tema sobre a violência e a exploração infantil na Ilha de Marajós. Só que a questão é a seguinte, e justamente por isso que eu achei muito importante a gente fazer um vídeo aqui, porque isso é muito pedagógico, inclusive para muitas coisas que a gente já fala aqui no canal há algum tempo. A política, e a gente não fala não somente da política partidária, mas também o Oscar, por exemplo, que também é feito de política, ela funciona como um teatro. Onde na frente das câmeras a gente vê o espetáculo, a gente vê os discursos emocionados, a gente vê as pessoas lutando, ou supostamente lutando, por causas que ninguém ousa questionar. Mas, na verdade, nos bastidores,
Por detrás das câmeras, nós vemos os verdadeiros interesses com aquilo que está sendo exposto. Não há qualquer interesse por parte dessas 70 empresas, interesses genuínos por parte dessas 70 empresas, pelo tema exposto por Manas. E aqui é importante que se diga que eu estou fazendo uma crítica direta ao funcionamento do lobby e não ao filme Manas em específico, para que fique bem claro, para que não haja nenhum tipo de perseguição ao filme que, enfim, ainda não assisti, mas que já sei que muitos dos meus colegas críticos dizem que verdadeiramente é um grande filme. Mas não é sobre gosto pessoal. Não é sobre aquilo que eu acredito ser o melhor. Até porque se fosse para eu selecionar o filme que eu mais gosto até então, dentre os filmes que eu assisti, eu selecionaria Oeste Outra Vez, do Érico Hasse. Que é um grande filme, lindíssimo filme, mas que eu sei que não é um filme de carreira internacional, que não é um filme com uma grande distribuidora internacional, como é o caso de Agente Secreto, que é distribuído internacionalmente pela Neon, nos Estados Unidos em específico, que é uma empresa conhecida por fazer distribuição no Oscar, inclusive por vencer Oscars. Então, isso já atenta sobre o interesse de se promover Manas, nesse caso. E em trazer aqui, e em expor aqui, na verdade, como funciona o lobby desde então. Sobre esses interesses escusos, esses interesses que se promovem por detrás das câmeras, nos bastidores, que dizem o seguinte: olha só, Manas é um filme que estreou, que esteve em cartaz no Brasil no dia 15 de maio. 15 de maio. Não houve mobilização nesse momento, desde a estreia do filme, por essas 70 empresas, ou seja lá qual for, dessas grandes empresas, não tô falando que nenhuma empresa, nada disso. Mas não houve mobilização por parte dessas 70 empresas sob o interesse de distribuir esse filme no mercado nacional. De fazer com que esse filme pudesse chegar nos cinemas por todo o Brasil. Para que o público brasileiro pudesse assistir ao filme com um tema que é verdadeiramente importante. O que eu quero dizer aqui é que o interesse dessas 70 empresas nunca, jamais foi o tema importante o qual elas desejam dizer que é. Na verdade, o que a gente tem visto agora é o uso por parte dessas 70 empresas enquanto mercadoria para promoção privada, para que esses interesses privados sejam promovidos, escalando uma causa importante como essa. Escalando uma causa importante como essa. Para que, através de Manas, se utilizando do trampolim Oscar, porque olha só que curiosidade, né? Lá atrás, quando houve a necessidade de distribuição do filme em todo o território nacional, para que o tema verdadeiramente e genuinamente pudesse chegar nas casas das pessoas, não houve interesse. Mas quando há a possibilidade desse filme estar no mercado internacional, opa, aqui há uma possibilidade. No calar da noite, diga-se de passagem. Para que não haja espaço de mobilização contrária. Porque é isso, essa mobilização dessas 70 empresas acontece agora, às vésperas do 15 de setembro, ou seja, da Academia Brasileira de Cinema ter que ter a sua decisão, tomar a sua decisão de qual filme brasileiro será o nosso representante. Na calada da noite, essas empresas simplesmente decidem que vão apoiar Manas. Para que não haja uma mobilização contrária, para que não haja tempo de mobilização contrária. De quem? Dos trabalhadores do setor. Ou até mesmo da distribuição de agente secreto. O interesse jamais foi sensibilizar a população em torno de um tema importante. Se fosse isso, teria sido feito antes. Mas está sendo feito agora. Na possibilidade de o filme estar entre os indicados ao Oscar, entre os possíveis indicados ao Oscar. E você sabe, e aqui é o mais trágico disso tudo, além de tudo que eu já falei, que já é trágico o suficiente, você sabe que Manas não é o candidato ideal. Até mesmo por esses que defendem Manas ser o indicado à categoria de melhor filme internacional, sabe-se que Manas não é o indicado ideal. A justificativa, portanto, é a seguinte: ora, Agente Secreto já vai ter uma campanha muito forte para o Oscar, com possibilidade na categoria de melhor direção e melhor atuação. Assim como foi, por exemplo, o caso francês em Anatomia de uma Queda, que não foi selecionado pela Academia Francesa para ser o indicado a melhor filme internacional, e mesmo assim esteve indicado em outras categorias. Mas a própria França não teve a possibilidade de ser indicado na categoria de melhor filme internacional naquele ano. Ou seja, a possibilidade de nem mesmo poder ganhar um Oscar no ano de 2026 para o Brasil. Sabe-se que não é o indicado ideal. Sabe-se que o indicado ideal é o Agente Secreto, por toda a sua campanha,
por toda a sua carreira internacional e por toda a sua possibilidade de distribuição internacional. O que nós estamos vendo agora é um lobby dessas empresas que visam se utilizar de uma causa importante como marketing pessoal. Explorar uma causa importante como marketing pessoal para essas empresas. Ou seja, lucro, mercantilizar, produtificar tais temas. E mais uma vez, isso não é uma crítica ao filme Manas e muito menos aos trabalhadores envolvidos no filme, que merecem todo o respeito e todas as possibilidades possíveis para que mais grandes filmes como Manas ou possivelmente porque eu ainda não assisti, mas já indica-se ser, por colegas que já assistiram, para que mais filmes como esses possam ser realizados. Mas que para mais filmes como esse possam ser realizados, escolhas devem ser feitas de maneira correta. Porque, veja, é claro que o Oscar não é o único fator preponderante para a construção de público no cinema brasileiro. Aliás, é um dos fatores menos relevantes, diga-se de passagem. É necessário que a gente se discuta de maneira urgente, talvez a pauta mais importante no cinema hoje, a regulamentação do streaming, para que a gente tenha mais arrecadação do cinema brasileiro, que a gente discuta a abolição do teto de gastos, para que a gente possa ter investimento em cinema brasileiro e em outras áreas do arcabouço fiscal, etc., para que a gente possa ter mais investimento em outras áreas que não fiquem fixados no orçamento do ano anterior, que a gente possa ter uma cota de telas mais avançada, que a gente possa ter mais planejamento para editais, inclusive editais de distribuição. Ou seja, são inúmeras as coisas que a gente pode fazer antes mesmo de pensar num Oscar. O Tela Brasil, por exemplo. Só que a grande questão que a gente precisa ter em mente nisso tudo é que todas essas questões que a gente está discutindo agora, elas são possibilitadas pela abertura de janelas de oportunidade. E um Oscar, a possibilidade de vencer um Oscar ou de estar indicado ao Oscar é pôr o cinema brasileiro nos holofotes do mundo, mas também, infelizmente, diga-se de passagem, nos holofotes para o povo brasileiro, que passa a enxergar no cinema brasileiro, inclusive em anos sequentes, esse cinema brasileiro no cenário internacional. E ao vê-lo nesse lugar, justificar o investimento nesse cinema. É triste a gente falar isso, é triste a gente precisar dessa justificativa, mas ela é verdadeira, ela é material. Ela é verdadeira, ela é material. Ela está posta, entende? E se a gente não oportunizou da maneira como deveríamos a vitória de Ainda Estou Aqui, isso não significa que nós não devamos oportunizar a janela de oportunidade que possa ser aberta numa possível nova indicação. E quem sabe, uma nova vitória. Porque veja só, aqui é uma coisa muito importante que a gente precisa falar com vocês cinéfilos. Porque não é sobre vocês. É claro que vocês são parte desse público que vai ao cinema. É parte desse público, inclusive, importante para levar outras pessoas que não fazem parte da nossa bolha para o cinema. Para impulsionar esse boca a boca, desde que você não seja o chato que fica achando que os filmes são feitos para você. Não é sobre lutar pelos produtos realizados. Pelo produto final do cinema, não é sobre filmes. Não é sobre cultuar determinados filmes e determinados realizadores que são uma espécie de divinificação do cinema. Não é sobre o filme, mas sobre quem os realiza. E sobre quem os realiza, não estou falando o Walter Salles, eu tô falando do eletricista, eu tô falando do design de produção, eu tô falando dos pequenos atores, tô falando do figurante, eu tô falando do Uber que leva as pessoas até os lugares, eu tô falando da tia que faz a marmita, eu tô falando dessa galera. Eu tô falando de uma galera que depende de um setor, da circulação econômica de um determinado setor pra subsistir, muitas vezes. Que carrega consigo nas costas o peso de um trabalho precarizado, cada vez mais precarizado. Mas que, através de uma oportunização, de uma janela aberta através do Oscar, pode ter como uma possibilidade investimentos no setor audiovisual brasileiro. O avanço da regulamentação do streaming e, portanto, do aumento de orçamento, da arrecadação. O avanço nas cotas de telas, para que os filmes brasileiros possam chegar até as salas através, por exemplo, de editais de distribuição. E quando esse momento chega, mais filmes brasileiros são realizados, mais pessoas são empregadas num setor subaproveitado no Brasil, visto que a cultura, o setor cultural,
é um dos setores de mais empregabilidade no Brasil, ainda que pouco investido. Com muito retorno, apesar de dizerem ser gasto. Cada investimento no setor audiovisual retorna maior para esse mesmo setor e para a sociedade brasileira. Então, a escolha estratégica de agente secreto, e por estratégia aqui eu tô dizendo de maneira bastante clara, porque não é sobre eu querer, porque eu gosto desse filme, não é uma escolha pessoal, de gosto pessoal, porque, mais uma vez, hoje eu selecionaria Oeste outra vez, até porque eu ainda nem assisti a Agente Secreto, infelizmente, gostaria de ter assistido, mas não é sobre uma escolha de gosto pessoal, é sobre uma escolha estratégica. Até porque, se a gente for parar pra selecionar os filmes brasileiros representados no Oscar por gosto pessoal, meu amigo, vai ser cada um selecionando um filme. É claro que os gostos, eles de alguma maneira se padronizam em algum lugar, mas não é sobre isso. É sobre entender que estrategicamente um filme estar representado lá ajuda a produção cinematográfica aqui. E por assim dizer, desenvolve o setor audiovisual aqui. Dá visibilidade a outras pautas ainda mais importantes do que está representado no Oscar. Porque, mais uma vez, para finalizar esse vídeo, não é sobre dizer que estar representado no Oscar é o que a gente mais precisa nesse momento. Vencer um Oscar mais uma vez, pela segunda vez em sequência agora, não é sobre dizer que essa é a pauta mais importante do cinema brasileiro hoje. Mas sobre dizer que essa vitória possibilita que outras pautas ainda mais importantes sejam postas à luz, para que a gente possa discutir, mais uma vez, regulamentação de streaming, cota de telas, o melhoramento de editais, o avanço de editais de distribuição e, quem sabe, o fim do arcabouço fiscal. Não é sobre o filme que você gosta de assistir. Não é sobre o cultuamento dos filmes que você gosta de assistir. E veja só, eu sempre fui uma pessoa que claramente aqui com vocês diz: defender o cinema brasileiro não é falar bem do cinema brasileiro o tempo inteiro. Não é. Mas, sobretudo, não é só falar isso. Defender o cinema brasileiro não é só dizer que defender o cinema brasileiro não é falar bem dele o tempo inteiro. É também entender que não é só sobre os filmes. Defender o cinema brasileiro e defender o desenvolvimento do cinema brasileiro é ser crítico aos filmes, mas sobretudo ao processo político que possibilita que esses filmes sejam realizados. E que possibilita que pessoas trabalhem. Que pessoas possam ter a sua dignidade fazendo o seu trabalho.